Eu estava orando para preparar essa palavra e fiquei pensando no esforço das mulheres, de um modo muito especial de Eunice, a minha amada aí. Ela disse: eu quero reunir essas mulheres, eu quero mexer com essas mulheres, eu quero dar uma palavra, eu quero ter um tempo com elas para edificar a vida delas. Uma vez que a mulher é edificada, a casa, a família é edificada, e o marido, o esposo, também é alcançado por essa palavra. E eles estiveram aí na chácara e trabalharam para isso. E pensando no trabalho das mulheres, eu disse: eu vou falar sobre uma mulher, e vou falar sobre Ana. A história de Ana é uma história muito bonita. É uma história de superação. Todos nós gostamos de ouvir história. Está em voga o storytelling, o contar a história para vender. Então, o contar a história para você vender aquilo que você quiser vender, o contar a história para conquistar o coração das pessoas. Então, hoje eu quero contar a história de Ana. Você pode abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. E você vai ouvir falar de um homem de Ramá, ou de Ramataim Zofim, o nome da cidade, da região de Efraim, uma das tribos de Israel. E você vai ouvir falar sobre Elcana, o marido de Ana, mas ele tinha duas esposas. A Bíblia fala de Penina e de Ana. Então, Elcana, ele era casado com Penina e com Ana. E a história vai se desenrolar no período em que Eli era o sacerdote, e eles iam até Siló, que era o local de adoração das tribos do norte, e Efraim fazia parte das 10 tribos do norte. Do sul, Benjamim, eles tinham Judá, né? Benjamim, eles ficavam na parte sul, e essas 12 tribos, elas tinham o seu local de adoração. 10 delas adoravam em Siló, e outras 12 iam até Jerusalém, era aquela região. Mas o povo de Israel, o povo de Deus naquela época, estava enfrentando algumas dificuldades. Eles estavam querendo transicionar o modelo de governo que eles tinham. E isso vai acontecer. E a história começa com Elcana, a sua esposa Penina e a sua esposa Ana. Deus deu filhos a Penina. Ela tinha filhos e filhas com Elcana, o seu esposo. Mas Ana não tinha filhos. E aí começa o drama de Ana. Ana queria ter filhos, mas diz o texto que o Senhor havia cerrado a sua madre. 1 Samuel capítulo 1. E aí a Penina, numa disputa com Ana, começou a ofender Ana, começou a persegui-la. E Ana acabou se deixando envolver com aquelas provocações de Penina, que dizia: olha, eu tenho filhos, eu sou abençoada, e você, não tem filho. Olha aí, você. E Ana começou a se consumir com isso, e começou a sofrer com isso, e foi deixando que essas provocações atingissem o seu coração. E isso prejudicou a vida dela, ao ponto dela não querer mais comer, dela ter perdido a sua alegria, de ter sua alma afligida. Então ela mesmo diz que era uma pessoa afligida da alma, afligida em seu coração. Ela se deixou abater, ela estava em profunda tristeza, o seu coração estava abatido, e ela começou a se consumir com isso. E só foi afundando. E quando ela se juntava toda a família, ia ao templo em Siló para adorar a Deus, Elcana, o marido, entregava a oferta pelos filhos, entregava a oferta pelas suas esposas, mas
por Ana, ele dobrava a oferta. Mesmo assim, Ana continuava triste e já não comia mais. E Elcana, o seu marido, conversa com ela e diz: Ana, por que você anda tão triste? Por que você está assim, tão abatida? Olha, eu sei que você não tem filhos, mas eu como marido, eu não sou suficiente para suprir tudo isso em você. E declarava o seu amor a Ana, mas isso não resolvia o problema. E Ana continuava sofrendo com isso. E foi sofrendo, e foi se consumindo. Mas é interessante que a história de Ana não termina aí. E eu quero chamar vocês para prestar bem atenção do que Satanás é capaz de fazer com as nossas vidas. Eu sei que a gente gosta de ouvir história, a gente gosta de heróis, heroínas, aqueles que vencem. A gente vai observar na história de Ana que ela vai vencer. Acompanhe só. A primeira coisa que eu destaco aqui nesse texto de 1 Samuel, capítulo 1, é que Deus sempre tem um plano na vida daqueles que estão debaixo de ataques do inimigo. Olha, Deus sempre tem um plano na vida daqueles que estão debaixo de ataques do inimigo. Sabia disso? Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Mas esse plano de Deus na vida de Ana é como se fosse também as nossas próprias vidas. Deus tem um plano a realizar em nossas vidas, mas a gente não sabe disso. Deus nem sempre revela o que vai acontecer com a gente e qual é o propósito que Ele tem em nossas vidas. Mas uma coisa eu posso te garantir, de que Deus tem um plano na sua vida. Por isso que você está aqui hoje, ouvindo esta palavra. Deus tem um plano. Mas é interessante que na história de Ana, ela só se consumia de tristeza, porque ela não sabia que Deus tinha um plano maravilhoso na vida dela. Ela não sabia disso. Talvez você que está enfrentando aí lutas, dificuldades, um problema, você nem imagina que Deus tem um plano na sua vida. Ana não sabia disso. O seu esposo, Elcana, apesar de tão amigável e amoroso e compreensivo com Ana, mas Elcana também não sabia que Deus tinha um plano na vida de Ana. O marido também não sabia. Penina também não sabia que Deus tinha um plano maravilhoso na vida de Ana. E naquele momento da história das duas, um estava por cima, ou aparentemente por cima, e outro estava lá embaixo. Mas é interessante que o sacerdote Eli também não sabia que Deus tinha um plano na vida de Ana. Ana não sabia, Penina não sabia, Elcana, o marido, não sabia, Eli, o sacerdote, nem imaginava que Deus tinha um plano maravilhoso para realizar na vida de Ana. Mas eu desconfio que Satanás sabia. Por isso que Satanás caiu em cima com tudo para destruir a vida de Ana. Quando você lê o texto e vê que ela para de comer, só chorava. Diz o texto em 1 Samuel 1, verso 7, que ela chorava, não comia, o seu coração estava triste. Ela estava afundando numa depressão. Ela estava sendo consumida por aquele problema. E se Satanás vencesse na vida de Ana, já era o plano que Deus tinha para realizar nela. A Bíblia diz em Ezequiel, quando fala de uma forma profética sobre Satanás, no capítulo 28 de Ezequiel, no capítulo 3, ele vai dizer assim: olha, não há segredo algum que Satanás não descubra. Interessante isso. Eu fiquei pensando nesse texto e diz, mas Satanás não é onisciente,
mas ele foi criado por Deus com uma inteligência absurda. Então ele tinha seus meios. Quando Satanás viu o sofrimento que começou a causar os efeitos que ele bem pretendia, que era destruir a vida de Ana, eu acho que ele intensificou mais ainda, e ele deve ter pensado: Deus tem um plano na vida de Ana e eu vou acabar com esse plano dele. Qual era o plano que Deus tinha na vida de Ana? Naqueles dias, as pessoas tinham deixado de ouvir a voz de Deus. Apesar de irem ao templo e apresentarem sacrifícios, o próprio sacerdote ali não ouvia a voz de Deus. Deus não falava com o sacerdote. E Deus precisava de alguém que ouvisse a sua voz. Então Deus disse: eu vou levantar alguém, Samuel, aquele que ouve. Isso é o que significa Samuel. Aquele que escuta, olha, ouve. Ele ouve Deus. Samuel, o EL de Deus, aquele que escuta, aquele que ouve Deus. Deus tinha um plano de levantar alguém para ouvi-lo. E uma vez que ele levantasse essa pessoa que iria ouvi-lo, ele iria direcionar o seu povo. Por isso Satanás atacava para destruir a vida de Ana. Quem entendeu isso? Você entendeu? Você sabia que você pode estar sendo atacado pelo inimigo e se deixando consumir por isso? E isso pode estragar o plano que Deus tem na sua vida? Talvez você esteja vivendo e na sua vida tem ataques aí, coordenados do inimigo. Como é que está a sua vida? Quais são as áreas em que você tem sentido que Satanás está te atacando, está te incomodando, está criando obstáculos, está dificultando a sua vida? Será que Satanás está criando esses obstáculos e você ainda não percebeu que você precisa resistir, que você precisa levantar a cabeça, que você precisa mudar essa situação, porque é Deus que tem um plano para realizar na sua vida, e enquanto você não vencer isso, esse plano não vai ser executado. Está demorando porque você ainda não entendeu isso. Ana não desistiu. E olha, se é de Deus, vai ter resistência sim, vai ter dificuldade, vai ter ataques malignos, mas você precisa perseverar. Deus quer usar a sua vida, mas quando a gente se propõe a isso, vem os ataques. Você já viu liderar a célula, as dificuldades? E aí vem Satanás e coloca dificuldade, tira pessoas da sua célula e traz desânimo no seu coração, e aí você diz: vou desistir. Não faça isso, porque é tudo que Satanás quer. É tudo que Satanás quer, fazer você desistir. Porque Deus tem um plano. Vai chegar alguém na sua célula. Vai chegar alguém que Deus tem um plano tremendo. E você vai ser esse elo de ligação. Que talvez você nem entenda. Talvez você nem perceba. Persevere. Foi assim com Ana. Vai ter que passar por um Getsêmani aí. E não adianta você orar e dizer: Senhor, então se é do Senhor mesmo, tira esse sofrimento, tira esse Getsêmani. Meu querido, Deus não tirou isso nem de Jesus. Jesus orou e disse: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não, que seja feita a tua vontade. Quem está disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo tendo que enfrentar um Getsêmani aí? Aleluia. Mas Satanás não vai parar por aí não. Satanás pode nos atacar em lugares que a gente nem imagina ser possível e nem esperamos que venha ataque dali. Imagine, maior obstáculo, maior sofrimento que estava sobre a vida de Ana, veio de dentro da sua própria família. Elcana, casado com Penina e casado com Ana. Naquela época, eles faziam essas doideiras. Não é que Deus estava mandando
que as pessoas casassem com tantos e tantos. Não, não era essa a questão, mas era a cultura que eles estavam praticando. Então aquelas mulheres tinham que dividir o marido. Aquelas mulheres e aqueles filhos, era como se fossem filhos de todas. Era uma família, uma grande família. E os homens faziam muito isso, casavam com várias mulheres para que ampliasse o número de filhos. E os filhos são como flechas na mão do guerreiro, do arqueiro. E feliz é aquele que enche a sua aljava, porque no dia da adversidade, no dia que o inimigo vier, ele terá filhos que vão defendê-lo. O salmista fala assim. Então eles eram uma família, mas dentro da família, um ataque para destruir a vida de Ana. Talvez você esteja enfrentando algum ataque na sua casa, alguém da sua família. Talvez hoje eu esteja falando aqui profeticamente para alertar você, para você não desistir, para você não pegar a pilha do inimigo e saber que você é alvo de ataques do inimigo, porque Deus tem um plano para realizar na sua vida. É interessante que Penina era da família de Ana. Penina participava da adoração no templo, no culto, ia junto. Então é como se ou o ataque surgisse de dentro da família, ou o ataque viesse dentro da igreja. Será que você já sofreu algum ataque dentro da igreja por algum irmão? Alguma decepção? Um relacionamento que ficou aí meio que em atrito, quebrado, e desanimou você, e entristeceu você? E aí levou você a uma desistência, a um esfriamento espiritual? Pois é, Ana enfrentou essa situação. Satanás estava atacando Ana dentro da sua própria família, e Satanás atacava Ana dentro da própria igreja, o local de adoração de Ana e de Penina. Era a família, eles subiam e iam adorar. E é interessante, eu fui pesquisando e o nome Penina significa joia, pedra preciosa. Como é que Satanás conseguiu pegar uma joia de pessoa, uma pessoa tão especial, e usou para atacar Ana dentro da igreja? Vamos pensar assim, ó. Será que isso é possível? Então Satanás, ele entra e ele age dentro ou em lugares que a gente jamais espera. Alguém dentro da sua casa pode estar sendo usado pelo inimigo para te atrapalhar e impedir os planos que Deus tem para você. Alguém dentro da igreja, e eu espero que não, mas quem sabe, só Deus sabe, pode estar sendo usado e você pegou pilha, e você se deixou contaminar. E agora hoje você está triste, hoje você perdeu a alegria da adoração, perdeu a alegria de receber a unção de Deus na sua vida, perdeu a alegria de servir ao Senhor, perdeu o ânimo, e agora está prestes a cair. Aí hoje Deus fala com você e diz: ora, não desista não, isso faz parte do processo, porque eu tenho um plano para realizar na sua vida. Isso é um teste, é um treinamento, e você precisa vencer. Quem crê assim, dá um aplauso aí ao Senhor. Terceira coisa que eu preciso dizer para você: se permitirmos que Satanás nos envolva com as suas provocações, estaremos perdidos. Se você permitir, se nós permitirmos que Satanás nos envolva com as suas provocações, estaremos perdidos, viu? Ana permitiu que Satanás a provocasse com as suas maquinações. Penina dizia para Ana: tá aí você, vem para o templo para adorar, mas você não tem filho. Deus cerrou a tua madre.
e abriu a minha madre. Olha eu prosperando, e olha você como é que está. Que provocação, hein? Não esqueceu, ou não sabia, ou não tinha aprendido, que tudo tem seu tempo. E cada pessoa é especial nas mãos de Deus. E Deus age de forma diferente na vida de cada um. Porque Ele tem um plano e Ele nos conhece. Deus conhece a gente desde o dia que a gente estava para nascer. Que fomos gerados no ventre da mãe. Deus já nos conhecia. Sabe o nosso jeito, nosso temperamento, a nossa maneira de ser, de agir. Pior é que Satanás também sabe. E é aí que ele entra. E a gente não pode deixar que essas provocações do inimigo venham nos atrapalhar, venham nos ferir. A gente tem que vencer isso. Nós temos que vencer. O texto na Bíblia, ele vai dizer assim no verso 6: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Não dá para a gente imaginar quais seriam as provocações que Penina estava jogando em cima de Ana, porque o texto não entra em detalhes. O texto só diz que era um excesso de provocação. Era um excesso. Satanás tem suas maneiras, formas, e ele descobre o nosso ponto fraco, e é ali que ele entra. E é ali que a gente precisa vencer. Você percebeu que se é um ponto fraco, a gente precisa fortalecê-lo? E como é que a gente vai fortalecer o nosso ponto fraco, senão sendo testado nele? É nesse ponto fraco que nós seremos fortes. É nesse ponto fraco que está atrapalhando nossa vitória, o nosso sucesso, que Deus vai trabalhar para a gente fortalecer isso, porque lá na frente, quando Deus vier com o seu plano, a gente está fortalecido daquilo. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Aquilo que você está passando hoje é um treinamento para aquilo que vem amanhã. Quem entendeu isso? O que você está passando hoje faz parte de um propósito de Deus para te fortalecer para aquilo que Ele tem para você amanhã. E Deus tem algo diferente para cada um de nós. Quem crê, diga amém. Então Ana sofria provocações excessivas. Ana permitiu que Satanás a deixasse irada. O texto diz que era provocação excessiva para a irritar, para deixar com raiva, para deixar Ana irada. Satanás cumpre o seu propósito quando ele joga ira dentro do nosso coração. Porque a ira de Satanás dentro do nosso coração impede o agir de Deus em nós. Um coração irado se fecha para Deus. Deus não opera na ira. E Satanás sabe disso. Então você tem que arrancar a ira do seu coração. Custe o que custar. Posso, mas é difícil. É. E eu digo mais, é muito difícil, mas é necessário a gente vencer isso. É necessário. Ana permitiu que Satanás enchesse o seu coração de ira. A ira no ser humano é normal, é natural. Corre sangue nas nossas veias. O crente não tem sangue de barata não, tem o sangue de Jesus correndo nele. Então tem o momento do crente, como fez Jesus, pegar o azorrague, baixar o chicote nos comerciantes do templo, chutar as bancas, chutar uma banca. Quem já viu banca de feira aí lá no interior do Piauí? Você bota só para o Piauí, né? Bota aí para o Ceará, bota lá para o São Luís do Maranhão. Quem é do Maranhão aí, ó? Não tem aquelas feiras e monta as bancas com um monte de coisa. Você imagine uma banca cheia de coisa lá, de pombo, passarinho, que mais? Bode, cabra, ovelha,
que era usado para o sacrifício no templo. E ele estava ali vendendo. Jesus chega, mete o chute que a barraquinha sobe. Você acha que Jesus fez isso? Olhe, meus filhos, cabelos longos de shampoo Johnson, olhos azuis e as mãos fininhas, né? As mãos finas. Então, não, era o pezão 44, 48, acostumado a caminhar todo dia, a alimentação diferente da nossa, macho, cheio de músculos. Ou você pensa que Jesus era fraquinho, que não se criava mesmo, trabalhava com madeira, e não era marceneiro, não era carpinteiro. Sabe o que é carpinteiro? É aquele que constrói casas, tora de madeira nas costas e sobe a escada com uma linha de 6 metros. Já viu isso acontecer? Não tinha guindaste naquela época, não. Então, quando ele partiu para cima com a azorrague ali, não ficou um, meteu chute e tal. Vem a ira de Deus. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. E qual é o segredo? Não se ponha o sol sobre a sua ira. Entendeu aí? A ira, o ódio, o rancor, o ressentimento nos fecha espiritualmente, nos impede de recebermos a unção de Deus, nos impede da gente orar, de chegar à oração, de chegar à nossa adoração na presença de Deus. Ana estava morrendo de tanta ira, tanta raiva no coração. Mas ela era inocente, verdade, mas e daí? Satanás quer saber disso? Ah, mas ela não merecia, e daí? Satanás por acaso é justo? Ana permitiu que Satanás tentasse jogá-la contra Deus. Penina, usada pelo diabo, diz para Ana: Ana, o Senhor lhe cerrou a madre. Ana, enquanto eu tenho filhos e filhas, tu não tem nada. E aí, foi Deus que fez isso com você. Vai continuar amando esse Deus? Vai continuar servindo esse Deus? Vai continuar trabalhando, ofertando no templo, é? Foi Deus que fez isso. Quem lembra da história de Jó? Qual foi o conselho da mulher de Jó? Abandona este teu Deus e morre. A ideia aqui era cortar completamente a relação de Ana com Deus. A ideia do inimigo nessa tentação era a provocação máxima de roubar o coração de Ana. Aí ela ia ficar contra Deus, odiando Deus. Já vi isso muito nos encontros. Nos encontros já vi muito isso. As pessoas irem para o encontro e na hora que o Espírito Santo começa a operar, as pessoas começam a chorar e dizer: Deus, por que o Senhor levou minha mãe? Deus, por que levou meu pai? Deus, porque aquela coisa como se estivesse irado contra Deus, sem conseguir enxergar o amor de Deus em tudo isso. Aí veio aquela polêmica de perdoe Deus, como se Deus precisasse do nosso perdão e não a gente. É a gente que precisa pedir perdão, porque só o fato da gente estar vivo é prova do amor de Deus para conosco. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para realizar na sua vida, meu querido. Quem crê? Ana se deixou enfraquecer espiritualmente. Ana se deixou enfraquecer espiritualmente. Nessa história, Ana estava sofrendo. Ana estava para baixo, chorando, não se alimentava, perdeu a alegria em seu coração,
tristeza, amargura de alma, como ela mesmo vai dizer. Mas isso não resolve o problema, meu irmão. Não resolve você se vitimar, porque ninguém está nem aí para isso. Sabia disso? Ninguém está nem aí. São poucos os que se preocupam de verdade com a sua vida, meu irmão. Essa que é a realidade que a gente vive hoje. Mas eu sei que tem alguém que te ama, que não desiste de você e que está sempre do seu lado. Mas muitas vezes você não enxerga isso. É o Senhor que não te larga, nem te abandona até o último momento. Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os profetas usados por Deus dizem assim: ainda que a tua mãe ou o teu pai ou a tua mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Ana se deixou enfraquecer espiritualmente. E aí ficava, quem sabe, arrumando culpados. Ah, porque Penina fala isso comigo, por isso que eu estou assim. Ah, porque eu não tenho isso, por isso eu estou assim. Ah, porque Deus não me deu isso. Ah, porque Deus não me deu aquilo. Enquanto você ficar procurando culpado, você não chega a lugar nenhum. Só afunda mais. Ana perdeu a alegria e só chorava. Muitos crentes estão nesse nível espiritual. Perderam a alegria de participar dos cultos. Olha a sua volta, olha quantas cadeiras vazias. Sabe por que essa cadeira está vazia? Porque aquele que antes sentava aí, perdeu a alegria de estar hoje adorando aí. Aí fica em casa, sem estar doente, só porque está com preguiça, ou que perdeu a alegria mesmo. Aí fica em casa e não vem para participar do culto. Entendeu aí? Perdeu a alegria. Não deixe Satanás roubar a alegria da adoração ao Senhor. Fala isso para o irmão que está do seu lado: meu irmão, não deixe que Satanás roube a sua alegria de adorar o Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo nas dificuldades. Ana não se alimentava mais. O texto vai dizer que ela não comia. Verso 8: então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Nenhum ser vivo vai continuar vivo sem comer. É ou não é verdade? Até a cobra, que se alimenta do veneno, ela vai morrer um dia, se ela parar de comer. Não sei se ela aguenta 6 meses, 1 ano, mas vai morrer. Então não tem ninguém que consiga sobreviver sem comer. E se você não se alimentar espiritualmente, o que é que vai acontecer? Você acha que vai continuar bem espiritualmente? Você já encontrou aqueles crentes que não vêm para o culto e você diz: e aí, irmão, cadê você? Não estava na igreja? É, meu irmão, eu não estava na igreja, mas eu estou muito bem com Deus. É? E que Bíblia é essa que você está lendo, meu irmão, que diz isso? O salmista, no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Você veio hoje à casa do Senhor, teve a disposição e a alegria no seu coração de dizer: hoje eu vou, e hoje eu vou adorar o Senhor, e hoje eu vou ouvir uma palavra de Deus para mim. Pois agora Deus está entregando essa palavra. Todos nós que viemos adorar o Senhor, Deus nunca nos despede sem uma bênção. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós nos alegramos e nós somos alimentados. Ana até que vinha para o culto, mas não se alimentava espiritualmente. Será que tem alguém que vem para o culto e fica feito uma geladeira, como se nada interessasse, está nem aí, fica lá, mexe no celular, vem por obrigação, sei lá. Pois é, Ana ia para o culto, mas não se alimentava mais.
E o marido dela dizia: Elcana, você está no culto, está chorando por quê? Você parou de comer, não se alimenta. Se você não se alimentar espiritualmente, meu irmão, você vai morrer. E é isso que Satanás quer, matar a sua vida. E você precisa vencer os obstáculos, a preguiça, as dificuldades, os problemas, as resistências. O que o diabo botou na sua vida não importa. Mas você precisa se alimentar. E é aí que você se fortalece. E é aí que você vai vencer as tentações do inimigo. Ana precisava disso. Ana estava com o seu coração triste. Meu irmão, não deixe o seu coração se entristecer. Provérbios capítulo 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Olha como é importante você cuidar do seu coração, porque o coração vai te levar ao abatimento espiritual. Seu espírito será abatido. Ana estava abatida espiritualmente. Provérbios 4, 23 diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, meu irmão, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E sabe quem tem que guardar o seu coração? Não é o seu líder, não é o seu pastor, ele pode até ajudar. Não é Deus, é você. É você que permite tudo aquilo que entra no seu coração. E é através do coração que o inimigo alcança toda a sua vida e te destrói. Era essa a situação que Ana estava vivendo. Ela não guardou o seu coração. Talvez ela foi pegando pilha, não é, do inimigo. Deus não te deu filho. O texto não fala dos detalhes, mas certamente que Penina não ficou só. Deus não te deu filho. Todo ano, quando ia adorar Deus, não deu. Não, era uma provocação excessiva. Não ficava só. Olha, Ana, você não tem filho. Não, era muito mais. Ana, você é feia. Ana, ninguém gosta de você. Ana, o teu marido não te ama. Ana, você não tem filho. Ana, você não tem nada. Ana, você é um zero à esquerda. Ana, ninguém te valoriza. Ana, olha, Ana, na igreja ninguém te cumprimenta. Ana, ninguém gosta de você na igreja. Ana, olha, nem o teu líder liga para você. Ana, o teu irmão, Ana, ela endoidou. Não guardou o coração. Você já ouviu falar daquele crente que disse: saí da igreja, aí quando você encontra, por que saiu? Ninguém me cumprimentava, ninguém cuidava de mim, ninguém não sei o quê. O coração. Satanás atingiu, a seta pegou, porque a pessoa deixou, não guardou o coração. Ah, mas o irmão não te ama. Deus me ama, é suficiente. Ah, mas ninguém ligou para mim. Eu estou aqui, porque eu venho por causa de Deus. Eu não venho por causa dos homens. Eu venho por causa do meu Deus. Ah, porque eu vou sair da igreja. Por quê? O que é que Jesus fez contra você que você vai deixar a igreja de Jesus? Você entendeu isso? Quem tem que guardar o seu coração é você, meu irmão. Então é hora de você pedir perdão. É hora de você perdoar. Mas limpe o seu coração, meu irmão. Porque senão você vai morrer. Mas deixa eu adiantar aqui. Ana soube vencer o inimigo. Aí a história, falei da história de Ana, que Deus tem um plano. Ela afundou com tanto sofrimento, excessivamente sendo provocada pela sua inimiga Penina, e a situação estava drástica, e Ana estava prestes a morrer espiritualmente, prestes a sair da igreja, quem sabe do templo, não querer mais nada. Mas ela fez uma coisa tremenda. Quando ela estava morrendo, ela disse: espera aí, eu vou mudar essa situação. 3 coisas para derrotar Satanás. Primeira, Ana
não abandonou a casa de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 e 10. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. Então Ana permaneceu, mas Ana tomou uma atitude. Ela se levantou diante do Senhor. Segunda atitude, Ana derramou a sua alma humildemente perante o Senhor, em profunda oração. 1 Samuel 1, verso 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. A Bíblia diz: há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. É aí o grande segredo. Ana derramou a sua alma humildemente perante o Senhor em profunda oração. E a terceira coisa que ela fez, 1 Samuel capítulo 1, verso 11, diz assim: e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez um pacto, uma aliança, um voto, uma promessa, uma oferta ao Senhor. Ofertou o seu filho. A história diz que Ana se aliviou ali, naquele culto, naquele momento. Toda a angústia, todo o sofrimento passou. O texto diz no verso 19: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha a história virando. Olha a história mudando de Ana. Ana se levantou. Ela não abandonou a Deus, a casa de Deus, a sua igreja, podemos dizer assim. Ana resolveu foi derramar sua alma humildemente diante do Senhor. Ana não culpou Satanás. Ana não disse: Senhor, tira Penina da minha vida, mata. Você já viu aquele meme de uma oração do crente? Como é que é? Do irmão que... O irmão Nau, o irmão Nau, Senhor, abençoa o irmão Nau. Irmão Nau plantou aquele milho com muito sacrifício. Aí veio um infeliz, um condenado, e acabou com o milho dele. Senhor, manda ele para os infernos, mata ele, Senhor. Olha, a gente tem que rir com essas coisas, viu? Crente orando para o outro morrer, eu nunca vi um negócio desse. Ana não fez nada disso, não reclamou, não disse nada, só disse para Deus: Senhor, me arranca desse buraco aí. Me arranca essa tristeza na minha alma. Tira isso, Senhor. Não importa quem fez ou deixou de fazer. Arranca isso, Senhor. E eu vou dar ao Senhor um voto. Eu faço uma promessa diante do Senhor aqui. Eu vou dar uma oferta. É o meu filho. Quando ele nascer, eu vou trazer e vou dar ao Senhor. Ele será sacerdote, porque não passará navalha na cabeça dele. Olha, ela já traçou o projeto. Aí o que é que Deus fez? Yes! É isso que ele queria. Era isso que Deus queria todo o tempo. Acabou o sofrimento. Acabou a tristeza. Hoje você vai sair daqui alegre, saltando de alegria. Hoje você vai derramar a sua alma perante o Senhor e acabou. Depois dessa experiência de vida, Ana nos diz que aprendeu algumas coisas. Aprendeu com a experiência.
O texto diz em 1 Samuel 2, versos 1 e 2. Eu não vou ler, você lê em casa, tá? Vou acreditar que você vai ler, mas você vai lembrar. Primeira coisa que Ana aprendeu com aquela experiência, ela fez um cântico, o cântico de Ana. Ana fez uma música. Ana fez uma música. Coração triste, alma amargurada, sem comer, acabou. Ela agora faz um cântico, uma música que entra para a história, para nos ensinar. Primeira coisa que Ana destaca é: a minha força está em Deus. A sua força está em Deus, meu irmão. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, aponta assim para ele: ó, meu irmão, a sua força está em Deus. Segunda lição, Ana canta e ela nos ensina. Olha o que ela vai nos dizer: todo orgulhoso e soberbo vai cair. Todo orgulhoso e soberbo vai cair. O texto em 1 Samuel 2, verso 3 em diante: não multipliqueis palavra de orgulho, nem saiam coisas arrogantes das vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes será quebrado. Penina dizia: olha aí, eu tenho isso, olha, eu tenho filho, olha, eu tenho, você não tem nada, olha aí você. Não faz isso não, meu irmão. Não faz isso. Porque Deus ouve. E não tem nenhum orgulhoso que não vai cair. É só uma questão de tempo. Dias até. Terceira grande lição: Deus muda, transforma situações as mais adversas e até impossíveis para o homem. 1 Samuel 2, versos 8 e 9. Deus, ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos. E por aí vai. Olha a lição, gente. A sua situação, Deus vai reverter. Eu vou repetir para mais pessoas ouvirem. A sua situação que você tem se lamentado, tem sofrido, Deus vai mudar. Deus vai mudar essa situação na sua vida, meu irmão. Quem crê, fique de pé e comece a orar. Derrame a sua alma perante o Senhor, e Deus, a seu tempo, o exaltará. Comece a orar, fale para Deus, diga: Senhor, essa situação hoje acaba. Fala para Deus aí: Senhor, essa situação não vai mais me atingir, porque eu vou sair daqui alegre, porque eu vou sair daqui animado, porque eu vou sair daqui com meu coração transformado. Não é Penina que morreu, não, fui eu que mudei. Penina, quem cuida é Deus. Deixa para lá. Deus quer saber de você. Derrame a sua alma perante o Senhor agora em oração. Fale com Ele.